Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff. Presidente licenciado da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do Senai, do SESI, Scaff concorre pela terceira vez a governador. Em 2014, ficou em segundo lugar. Geraldo Alckmin levou no primeiro turno. Hoje, aparece novamente na segunda colocação nas últimas pesquisas, atrás de outro tucano, o ex-prefeito João Dória. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Amanda. Um prazer estar aqui e obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer tê-lo conosco novamente. O senhor quer disputar o governo de São Paulo pela terceira vez, já fez isso em 2010 e 2014, foi crescendo nos votos, mesmo assim acabou perdendo no primeiro turno na eleição passada para Geraldo Alckmin, para o ex-governador Geraldo Alckmin, e agora vai concorrer com outro tucano, João Dória, que lidera as pesquisas. Por que o senhor acredita que desta vez será diferente? Amanda, na verdade, eu me filiei a primeira vez em 2010, como você lembrou. Eu nunca tinha tido nenhuma ligação com a política e, por reclamar muitas vezes dos políticos e coisas do poder público, quis entrar para procurar fazer de outra maneira, de outro jeito. Me filiei sem conhecimento nenhum, não aparecia nem com traço na pesquisa e acabei com mais que 1 milhão de votos. São quase 20 estádios de futebol lotados. Eu só tenho que agradecer ao eleitor de São Paulo. Foi o terceiro lugar em 2010? O senhor ficou em que colocação? Eu não lembro o número de lugares, mas foi 1 milhão e tantos. Eu acho que terceiro, quarto, enfim. Foi primeiro passo, né? Depois, em 2014, aí me candidatei novamente. Dessa vez, ao invés de 1 milhão de votos, eu tive quase 5 milhões de votos. Fui o segundo mais votado de São Paulo. E, mais uma vez, só tenho que agradecer ao eleitor de São Paulo. E agora, pela terceira vez, como você colocou, eu estou à disposição das eleições desse ano como pré-candidato a governador de São Paulo. Eu me animo nesse sentido porque sinto que eu posso prestar um serviço a São Paulo e, por meio de São Paulo, prestar um serviço ao Brasil. A exemplo do que tenho feito presidindo grandes entidades ao longo desses últimos 13 anos. Mas eu sempre respeito muito a vontade de Deus e dos eleitores de São Paulo, qualquer que seja o resultado, eu vou agradecer e, se eu for eleito, farei o possível para transformar São Paulo num grande exemplo para o Brasil e para o mundo. E se, porventura, não for essa a decisão do eleitor de São Paulo, eu retorno às minhas funções nas minhas empresas, nas entidades, no SESI, no Senai, no SEBRAE, na Fiesp, que eu me licenciei, e vou continuar fazendo coisas boas para as pessoas através dessas entidades. Agora, candidato, o PSDB está há 24 anos no poder no estado de São Paulo. São Paulo gosta do PSDB ou está cansada dos tucanos? A minha sensação é que o PSDB em São Paulo já deu o que tinha que dar. São 24 anos, há um cansaço. O PSDB, nesse momento, muito diferente daquilo que você citou de 2014, lá você tinha um governador do estado que estava no cargo, disputando uma reeleição, e nessa época, nas pesquisas, aparecia acima de 40%, diferente do atual candidato PSDB, num PSDB dividido, o atual candidato que aparece nas pesquisas em torno de 20%, da mesma forma que eu apareço em torno dos 20%, praticamente empatados, e, vamos dizer, com os problemas de São Paulo, os mesmos de sempre. Os problemas na educação, na segurança, os problemas na saúde, na morosidade da infraestrutura. Então, eu creio que tudo aquilo que o PSDB tenha feito ao longo desses 24 anos, de coisa boa, deve ser aproveitado e até melhorado. Mas os problemas que são os mesmos de 10, 15 anos atrás, e que o PSDB mostra que não tem, vamos dizer, o conhecimento ou a visão para resolvê-los, é hora de mudança. E eu sinto que o momento é o momento que o eleitor de São Paulo ele está querendo mudanças. Então, diferente, vamos dizer, de outras pessoas e muitos analistas políticos e muitas pesquisas me colocam como o favorito candidato em São Paulo e eu aguardo com muita humildade o dia das eleições. Como dizem os mineiros, eleição e mineração é só depois da apuração. Então, esse negócio de ficar antecipando antes não é possível. Só para a gente esclarecer um pouquinho essa questão dos números, a gente, inclusive, está gravando essa entrevista na quinta de manhã, saiu uma pesquisa Ibope presidencial, deve sair uma pesquisa para governador hoje à noite, mas a gente ainda não teve acesso a esses números, né? Então, a última pesquisa Ibope mostra Dória com 22%, o senhor com 15%, aí Luiz Marinho com 4%, França com 3%, Datafolha
mostra faz mais um tempinho, Dória com 29, SCAF com 20, Paraná Pesquisas, Dória com quase 32, SCAF com quase 21. Então, mostra um intervalo maior aí de diferença entre vocês dois. As pesquisas às quais, ou os levantamentos, os trackings aos quais o senhor teve acesso, mostram um cenário diferente? O senhor questiona esses números? Mostram, sim, um cenário diferente, onde há um equilíbrio entre as duas candidaturas. A sua e a do Dória. Vocês estão mais próximos. Mas a do Dória continua na frente, mas com intervalo... Na simulação, porque tudo indica que a eleição desse ano para governador, dentro desse cenário que nós temos, desses candidatos, tudo indica que é uma eleição de 2 turnos. E na simulação do segundo turno, me colocam na frente. Muitas dessas pesquisas, estranhamente, não simulam o segundo turno, uma eleição que tudo indica que é de 2 turnos. Então, o senhor questiona o fato desses institutos não simularem o segundo turno? Não, eu acho que não seria uma perda de tempo questionar qualquer coisa. Eu não estou questionando, apenas estou dizendo que eu tenho informações que demonstram que há um equilíbrio entre as candidaturas e que, na simulação do segundo turno, eu levo vantagem. Agora, dá muito cedo, acho que nós temos que esperar o dia da eleição e depois da apuração. Então... O que o senhor destacaria hoje como os principais problemas do Estado de São Paulo, desses 24 anos de gestão do PSDB? Olha, eu acho que nós temos graves problemas em São Paulo, como por exemplo, a qualidade da educação da escola pública estadual. Temos 3.800.000 alunos que estudam na escola pública estadual. Ensino fundamental, ensino médio e um percentual de uns 200.000 em cursos técnicos. Enfim, a qualidade no ensino fundamental e no ensino médio, que é obrigação do Estado, é muito ruim. Lamentavelmente, muitas crianças frequentam a escola e não aprendem. Professores não são respeitados, não são valorizados, há indisciplina, as instalações são muito largadas, é muito comum até a comunidade, muitas vezes, ajudar a escola pública do Estado para pintar a escola, para tirar o mato. Uma coisa que a educação é desde que você entra na escola, a ordem que tiver, a escola, as coisas arrumadas, a limpeza, o exemplo, a valorização dos professores, enfim. E eu tenho muita experiência nisso ao longo dos últimos 13 anos. Fui presidente do SESI, do Senai de São Paulo, onde tivemos a oportunidade de fazer uma grande revolução na educação, e o que eu pretendo é isso, é levar toda essa experiência do SESI para a escola pública do Estado, valorizando os professores da rede pública, respeitando esses professores. O professor ganha mal, precisa ser mais bem valorizado? O professor ganha mal, mas não é o único problema. Não adianta só, em tudo, de forma cômoda, a gente falar, ganha bem, ganha mal, salário. Não tem dúvida que o salário do professor do Estado não é um bom salário. Aí é uma questão paralela, porque você tem que avaliar orçamento e tudo, mas a remuneração mereceria muito mais do que ganham. Mas não é só essa questão. Eu creio que você tenha, na educação também, indicações, dirigentes, que muitas vezes são com indicação política, gente menos preparada. Você tenha diretores mais estimulados, outro menos. Tanto é que você pode ter algumas escolas do Estado que acabem tendo um resultado muito melhor do que outras. E por quê? O Estado é o mesmo, a situação geral é a mesma, porque lá tem um professor diferenciado. Inclusive, nós fizemos, antes de me licenciar, há uns 3 anos, salvo engano, há uns 3 anos, fizemos até um acordo com o Estado e fizemos uma pós-graduação aos gestores, alguns diretores de escolas estaduais, no sentido de ajudá-los a melhorar a qualidade do ensino do Estado. Então, o que eu penso é que, se educação sempre foi importantíssimo, hoje é indispensável. Nós estamos vivendo um mundo com a 4ª revolução industrial, a era da inteligência artificial, a era da realidade virtual. Muitas profissões daqui a 10 anos serão diferentes, muitos setores vão deixar de existir, outros vão nascer, outras profissões vão nascer, e há um certo desconhecimento exatamente de quais serão essas profissões, quais serão esses setores, mas uma coisa é certa, quem tiver com educação de qualidade, quem tiver com conhecimento, vai conseguir se adaptar a esses novos tempos. Então, a diferença de você ter uma escola pública sem qualidade ou uma boa, significa você ter sucesso, você pegar uma geração inteira dessa moçada toda, ter sucesso ou não ter sucesso na vida. Então, a educação é um ponto muito importante. Não é menos importante a questão da segurança pública. Durante esse tempo que nós estivemos conversando, vamos estar conversando aqui, pelo menos uma pessoa no Estado vai ter sido baleada ou esfaqueada, 43 pessoas roubadas
ou assaltadas, uma mulher violentada. Nós temos em São Paulo crime organizado, nós temos tráfico de armas, tráfico de drogas, nós temos pancadões nas grandes cidades, nas periferias, na região metropolitana de São Paulo principalmente. Nós temos crack. Enfim, há poucos dias um importante jornal de São Paulo, na capa, fazia uma referência ao PCC, que se fosse uma empresa, seria das maiores empresas brasileiras, com matriz em São Paulo, filiais em outros estados brasileiros e até no exterior. Isso parece ser um programa nacional, né? Porque a gente vê o PCC, vê as ramificações, né? Vê que já se espalhou, já se disseminou para outros estados. E mesmo assim, o governo de São Paulo, as gestões do PSDB se vangloriam de terem reduzido muito as taxas de homicídio. Realmente é a taxa de homicídio, menor taxa de homicídio do país, porque esse combate à violência foi bem sucedido no que diz respeito ao homicídio, mas não no que diz respeito a roubos e furtos, por exemplo, ou a estupros. Porque a questão de estatística de homicídio, no fundo, é quase uma enganação. Porque o que é homicídio? Quer dizer, alguém toma um tiro e morre, até porque se morrer no dia seguinte de manhã não entra na conta do homicídio. Se ficar numa cadeira de rodas, não entra também. E, além disso, muita gente até não tem nada a ver com criminalidade, pessoas que são baleadas e morrem, e não tem a ver com criminalidade. Então, a questão de homicídio, que é sempre utilizada essa referência, não é a referência correta. O que interessa qual é a referência correta? O que interessa é que qualquer estatística que se coloque com taxa boa ou ruim, quem está nos acompanhando aí não tem sensação de segurança. Eu pergunto a qualquer um que esteja nos ouvindo nesse momento se ele se sente seguro em algum lugar de São Paulo, no estado, na cidade, à noite, de dia, na sua casa, na rua, no ponto de ônibus, na periferia, no centro da cidade, enfim. E por quê? Pelos dados que eu lhe falei. Um momento em que você tem a cada hora alguém baleado, não morreu, não entra no homicídio, mas foi baleado. Pode ficar numa cadeira de rodas, pode levar tempo para se recuperar. E como é que faz para combater isso, candidato? Então, combater a violência, primeiro nós temos sensação? que encarar que é gravíssima a situação de falta de segurança no estado de São Paulo. É gravíssima. A questão do PCC, que se espalhou por todo o Brasil, que você falou, a matriz é em São Paulo. O comando, o exemplo, a coisa nasceu em São Paulo e aqui é a matriz do PCC. Então, o que precisa ser feito é haver um enfrentamento de forma a realmente recuperar a segurança no estado de São Paulo. Mas como? Tem uma receita para isso? Então, é um conjunto de medidas. Eu acho que, em primeiro lugar, você precisa ter uma inteligência, informação de qualidade e de forma integrada das diversas polícias. Ou seja, você pegar o serviço de inteligência da Polícia Militar, o serviço de inteligência da Polícia Civil, de preferência até serviço de inteligência da Polícia Federal e de outros órgãos que possam ter esse trabalho e haver uma integração disso para se fazer um plano de ação. Esse plano de ação de combate ao crime tem que ser feito com as polícias de São Paulo integradas, se entendendo. Por exemplo, a Polícia Militar está melhor equipada, a Polícia Civil está muito desequipada. A Polícia Civil é uma polícia de inteligência, de estratégia, uma polícia de investigação. Quanto mais você investigar, mais você tiver eficiência na investigação, mais informações boas você tiver, você toma as medidas, você faz ações mais certeiras. Então, é necessário haver esse entrosamento que o PSDB fala em toda a campanha, que a integração das polícias, mas em 24 anos não conseguiu integrá-las. Além disso, tem que se fazer uma corregedoria muito forte para combater qualquer tipo de corrupção na polícia, porque quando você tem bandido e mocinho misturado, aí complica. É só corrupção ou é letalidade policial também? Porque as estatísticas recentes daquele monitor de violência mostram que 1 em cada 5 assassinatos em São Paulo tem como autor um policial. É uma situação grave? O senhor acha que a polícia em São Paulo é violenta? Não, a polícia, retornando, a questão da corrupção da polícia, você precisa ter uma corregedoria forte, porque as instituições, a Polícia Civil e a Polícia Militar, são instituições muito sérias, muito boas. E a maioria dos policiais são chefes de família, gente boa, mulheres, homens. Agora, uma minoria de policiais corruptos, ou quando você mistura política com polícia,
Quantas vezes a gente ouve falar, tem lá deputados que indicam pessoas para arrecadar para a campanha, aí você misturou polícia com política. Isso não pode existir. Então, conclusão, o que é necessário é eliminar a corrupção na polícia, você ter realmente os mocinhos sendo mocinhos, essa minoria de maus policiais que estraga o trabalho da maioria. Então, a partir do momento que você tiver informações corretas, um bom serviço de inteligência, tiver as polícias integradas, eliminar a corrupção na polícia, você tiver recursos tecnológicos, na verdade, há muita coisa de tecnologia nova no mundo de combate ao crime, muita coisa muito boa que precisa ser utilizada. Também, importante a legislação. Alguém que seja condenado a 6 anos, tem que ficar 6 anos preso. Não tem essa de cumprir 20% da pena, sair... Mas aí depende de uma mudança no Congresso Nacional da legislação nacional. Depende de uma mudança e cabe a um governador. A visão minha de governador de São Paulo não é uma pessoa que fala, eu sou governador de São Paulo, isso depende do Congresso Nacional, não é problema meu. Isso depende de prefeitura, não é problema meu. Tudo no Estado é problema do governador. Cabe a ele ser uma forte liderança política e fazer com que o Congresso aprove leis que sejam importantes para o seu Estado e para outros estados também. Então, é um conjunto de medidas que, sendo tomadas, sem dúvida, haveria uma grande mudança na qualidade, na segurança pública do Estado de São Paulo. Você imagine só pancadões. Que história é essa de pancadão? Pancadões são festas para promover drogas, prostituição, até infantil. Agora, candidato, o senhor citou já... É a ausência total do Estado e da autoridade. Precisa mudar isso tudo. O senhor citou já pela segunda vez nessa entrevista o termo indicações políticas de uma forma mais pejorativa, o que poderia prejudicar determinadas áreas. No seu governo, um eventual governo no Estado de São Paulo, não haveria indicações políticas? E o senhor, de alguma forma, blindaria o governo de indicações políticas? Indicações políticas de pessoas que não tenham seriedade ou não tenham competência, ou que estejam... Mas isso não é subjetivo? Não é subjetivo, não é muito claro, porque você sabe muito bem, você pode tirar referências quando você quer contratar numa empresa, numa grande empresa, uma empresa multinacional, global, que está em 200 países do mundo, você sabe como fazer. Então, você pode tirar informações sobre a pessoa. Alguém que tenha dúvida na sua idoneidade, não seja uma pessoa séria, honesta, ou alguém que não seja competente, ou alguém que entre lá para fazer arrecadações para campanhas políticas, esses perfis não estarão em hipótese nenhuma no meu governo, hipótese nenhuma. Agora, você pode receber indicações, sim, de pessoas, desde que sejam pessoas idôneas, competentes, que conheçam aquele segmento para que estão sendo indicadas e que não tenham a preocupação de usar de cargos públicos fonte de arrecadação para campanhas políticas. Não é difícil inverter essa lógica, porque a política opera com essa lógica de indicações políticas e o senhor conhece muito bem, melhor do que eu, sabe que não consegue aprovar um projeto na Assembleia Nacional, na Assembleia Legislativa, por exemplo, se não tiver apoio de outros partidos. Normalmente, isso se paga com indicações políticas. Como é que é possível cortar, como é que é possível romper com essa lógica, muitas vezes perniciosa, da política? Isso tudo começa na campanha eleitoral. Por exemplo, nós estamos numa pré-campanha, aí começam as coligações, aí já nas coligações começam indicações, trocas, encargos, dar apoio aqui para ter cargo ali, para ter um pouco mais de tempo de rádio e televisão no horário eleitoral, apoios a campanhas, recursos. O senhor está se referindo aos seus adversários? Não, eu estou me referindo à política brasileira e eu estou fazendo de uma forma diferente. Mas o seu partido, o MDB, faz exatamente dessa forma, né? Com indicações políticas, com toma lá da cá. Mas eu sou pré-candidato a governador de São Paulo e eu não faço, e em São Paulo não está sendo feito e não será feito. Eu não dependo da política, eu estou na política para servir. E eu vou servir da forma que me parecer correta para o Estado de São Paulo. Eu não tenho preocupações com partidos, eu tenho preocupação com o Estado de São Paulo. Então, o que eu pretendo tanto é que muitas pessoas me perguntam, olha, e as coligações? Bom, essa questão das coligações vão terminar no final de julho, tem tempo. O senhor está conversando com partidos ainda? O senhor está em diálogo com alguns partidos? Nós temos tempo até final de julho. Eu tenho conversado com todo mundo, mas comigo não há nenhuma condição de... O senhor não anunciou nenhuma coligação, né? Os seus adversários, Márcio França e João Dória, já anunciaram um amplo arco de alianças. Comigo não há nenhuma troca. Se for necessário o MDB em São Paulo sair só,
vai sair só. Agora, a troca por cargos, favores, para que você comece um governo já engessado, com indicações incompetentes, ou até com falta de seriedade, o uso da máquina pública para recursos para campanhas, ou até para recursos para enriquecimentos ilícitos. Então, não tem. A coisa começa agora. Agora, então, sinceramente, uma pergunta... só para completar, é importante isso, Amanda, eu não estou nem um pouco preocupado, eu estou me sentindo muito leve, solto, e é assim que eu quero me sentir. Ou seja, qualquer coligação, tem interesse em coligação, qualquer coligação que venha, que queira vir, mas preocupada com São Paulo, o interesse é fazer um grande projeto para São Paulo, para melhorar a educação nas escolas, para melhorar a segurança pública, para melhorar a saúde, para vamos dizer, crescer o Estado com investimentos de infraestrutura, habitação, geração de empregos, empreendedorismo. Esse compromisso eu assumo com os meus coligados. Agora, qualquer outro compromisso, no sentido de trocas, não vai prosperar. Então, se acontecer com esta bandeira ter coligações, bem. Se não acontecer, não há nenhum problema, o MDB sai sem coligações, mas com a alma limpa, com as intenções melhores para servir o Estado. A minha prioridade não são partidos, não é meio político, é a população de São Paulo, é o Estado de São Paulo. Muitos erros e muitos problemas que nós temos aí começam exatamente nesse momento. Então, eu não estou realmente preocupado com isso. Agora, depois da eleição, para você tocar, depois que você tiver eleito, você com força precisa de aliança. política, aí, para ter aliança, quando você tem força política e você tem um grande projeto para o Estado, está gerando riquezas, empregos, quando você está melhorando e tem projetos bons, a classe política sabe bem que deve apoiar, porque é conveniente a todos, não precisa fazer troca nenhuma. Agora, candidato, esse discurso é todo muito bonito, idealista, é importante, mas a gente sabe que na prática a lógica é outra. As coligações e as alianças na campanha são importantes para dar mais tempo de rádio e TV, como o senhor mesmo disse, para dar palanques municipais importantes, para o candidato viajar e se movimentar pelo país e ter seus aliados. Isso não prejudica, isso não isola a candidatura do senhor? Você tem uma coligação importante aqui do PSDB, liderada pelo João Dória, outra pelo Márcio França, com mais 13, 14 partidos. Isso não o isola na disputa, não o deixa em desvantagem? Talvez as pessoas não tenham percebido que os tempos são outros, que as coisas mudaram. Por exemplo, nós tivemos uma eleição recentemente em Tocantins, que aquele que tinha a maior coligação, o maior tempo e que os institutos de pesquisa colocavam como favorito, na realidade, não foram nem para o segundo turno e quem ganhou não tinha essas características de maior tempo, de maior coligação. Os tempos são outros. Nós temos que entrar numa nova visão da política. A política é uma coisa maravilhosa, a política é servir o próximo. Agora, a política sendo praticada com esses vícios de trocas, de favores, de coisas erradas, de compromisso com erro, isto não adianta. Isso é uma crítica aos seus adversários? Porque o senhor acha que Márcio França fez isso usando o governo de São Paulo com trocas de cargos e verbas, e o Dória fez isso usando a prefeitura de São Paulo, que ficou com Bruno Covas? Quem deve julgar os meus adversários é o eleitor de São Paulo. Eu estou pedindo uma avaliação política do senhor, porque a gente sabe que nos bastidores foram cedidos cargos e verbas, tanto no governo do Estado como na prefeitura, que ainda são máquinas controladas pelos seus adversários. E cabe aos eleitores avaliar essas atitudes. E cabe aos eleitores avaliar a minha atitude. Sinceramente, o MDB tem um número de deputados que tem um tempo de rádio e televisão no horário gratuito da campanha mínimo necessário. É bom o tempo. Para ter um minuto e meio a mais, vender a alma para o diabo, fazer trocas, eu não estou dizendo que não possa acontecer alguma coligação sem favores, sem trocas. Mas eles venderam a alma para o diabo, como o senhor disse? Sem favores, sem trocas. Mas, na realidade, eu só farei coligação com aqueles que quiserem ter um compromisso com São Paulo. Agora, quanto à atitude dos outros, cabe ao eleitor. Eu não vou avaliar e nem julgar adversários. Não é meu jeito de ser. Agora, o Dória tem anunciado vários fatos positivos na campanha dele. Além do PP, que mudou de lado, tinha anunciado o apoio ao Márcio França, depois veio para o lado do Dória. Qual é a sua opinião sobre essa mudança de lado do PP? Eu ia fazer essa mesma pergunta ao senhor. Você veja, não te parece um pouco estranha? Um partido dá apoio, foi anunciado, inclusive, alguma coisa na área da segurança pública, como contrapartida. Isso está nos jornais. Parece o quê? Um leilão de cargos? Quem dá mais? É essa a sensação que o senhor Parece ficou? Isso, sim. Não parece? Parece isso, sim. E eu não vou entrar em nada disso.
a população está cansada disso. Isto é que faz com que as pessoas fiquem contra a política. Olha, o Papa Francisco, em 2013, num pronunciamento dele, ele chamava os cristãos a se envolverem na política. Ele dizia aos cristãos, não deem de Pilatos, não lavem as mãos, se envolvam na política, porque a política é a melhor forma de caridade por se preocupar com o bem comum. Então, a política, a essência da política é uma coisa bonita. A democracia depende de política. Agora, depende de como nós praticamos essa política. Já não deu certo no Brasil. Não é possível que a gente continue com trocas, escolhendo pessoas erradas, achando que a máquina pública é para fazer fonte de recursos para campanhas ou para enriquecimento de pessoas. Não é possível. É porque o Dória tem esse discurso, né, de que ele não é político, de que ele é novo na política, ele está na política e de que ele é um gestor. Até hoje ele não se considera político. Eu não estou falando que eu não estou na política, eu falo diferente. Eu sou político porque eu sou filiado a um partido político desde 2010. Sou um gestor, porque a vida inteira fui um gestor. Presidi, ao longo dos últimos 13 anos, as maiores entidades do mundo de educação privadas, que é o SESI, o SENAI, o SEBRAE, Fiesp, CIES. Tivemos muitos embates a favor do Brasil. Tenho minhas empresas, então sou um gestor, mas sou um político. Eu não vou dizer que eu não sou um político, estando filiado a um partido político e sendo pré-candidato a governador de São Paulo. Senão já começa também uma história estranha, entendeu? Agora, tem que ser transparente. Para completar uma outra pergunta anterior, né, quando eu falei que o Dória tinha anunciado alguns fatos positivos na campanha dele, essa vinda do PP, né, formou a maior aliança com o maior tempo de rádio e de TV até agora, e anunciou também o Zé Luiz da Atena, apresentador de TV, famoso popular, que vai concorrer como candidato a senador na chapa dele. Isso não fortalece a candidatura? Agora a campanha do Dória coloca até como meta, como objetivo, ganhar ainda no primeiro turno. Qual a sua avaliação? Eu acho que anunciar uma meta dessa sinaliza até uma falta de humildade. Quem decide não são candidatos, partidos, é o eleitor de São Paulo. Então, você só sabe o resultado eleitoral no dia seguinte da eleição ou não, no mesmo dia da eleição, depois da apuração. Eu acho que qualquer coisa... O senhor acha que falta humildade ao Dória? Não, eu estou falando da notícia que você deu. Entendeu? Não adianta, mas que é uma meta estipulada pela campanha dele. Você quer criar rivalidade. Eu não vou avaliar meus adversários. Eu respeito a todos aqueles que estão à disposição da política, querem ser candidatos. Enfim, eu respeito cada um. Quem tem que avaliar são os eleitores. Quer dizer, dependendo das minhas atitudes, das coisas que eu fizer, dependendo das atitudes dos meus adversários, no dia da eleição, o eleitor vai julgar. Eu já disse, se for vontade de Deus, se vontade dos eleitores de São Paulo, e eu me eleger governador, vou procurar fazer o estado de São Paulo ser o melhor estado do mundo em todos os aspectos. Usar toda a minha força, meu conhecimento, minha energia, com muita seriedade, como sempre fiz nas missões que tive na minha vida. Se não tiver no meu destino, eu vou, da mesma forma, agradecer a todos e voltar às minhas atividades. Então, simplesmente, eu não estou para ficar avaliando o adversário, avaliando a atitude dos outros. Eu estou para avaliar as minhas atitudes. Eu respondo pelas minhas atitudes, não pelo dos outros. Eu quero lhe fazer uma pergunta, então, como cidadão, porque o senhor mora na cidade de São Paulo. Qual a sua avaliação da gestão do prefeito João Dória durante os 15 meses que ele ficou à frente do cargo? Você verifica as pesquisas que tem em relação à cidade de São Paulo e vai te responder, porque eu não vou fazer avaliação dos meus adversários. Nem como cidadão? Não vou fazer avaliação dos meus adversários. Cabe ao eleitor. Agora, se você quiser saber como foi a avaliação durante o ano que ele foi prefeito, veja as pesquisas, veja como estão na cidade de São Paulo, vai te responder a pergunta. O Dória esteve aqui na semana passada gravando uma entrevista para a Notícia e ele nos disse que fez um convite para o senhor, o que o senhor sabe disso, um convite para ser candidato a senador na chapa dele. Houve esse convite? Vocês conversaram sobre essa possibilidade? Você sabe que na política tem muita conversa de todo mundo com todo mundo. Eu soube muitas vezes pela imprensa, já houve essa conversa de senador. Mas ele disse que fez esse convite ao senhor. Já houve essa conversa de senador e eu fiz o mesmo convite a ele também. Até o dia que, uma vez que ele estava comigo, eu disse a ele que, como ele tinha intenções até em relação a Brasília e tal, que seria um início melhor ele sair candidato a senador, porque, para governador, eu já tinha sido candidato em 2014, sou candidato novamente agora, é uma construção. Mas essa conversa aconteceu nesse ano, então? E nitidamente está claro que o meu objetivo, se for
se tiver no meu destino, é ser governador de São Paulo. Eu quero governar o meu estado de São Paulo, eu quero fazer por São Paulo e ajudar o Brasil por meio de São Paulo. Então, da mesma forma que ele me fez esse convite, eu, com a mesma gentileza, o convidei também, se ele tivesse essa intenção de estar na área federal, que eu receberia como candidato. Mas o senhor acha que o objetivo do Dória é estar na área federal e não no estado de São Aí Paulo? você precisa perguntar para ele. Não, você, não é? o senhor você que quer me que eu faça colocou uma análise? aqui. Você quer que eu fique aqui falando do Dória? Você pergunta para o Dória, para mim não. Não, eu estou perguntando porque ele falou do senhor também. Aliás, outra coisa que ele nos disse na entrevista é que se o MDB tivesse um candidato nacionalmente, como tem até hoje, o Henrique Meirelles, seria muito lógico que ele tivesse um candidato, que ele tem um candidato em São Paulo, no caso o senhor, ao governo do Estado. Mas se por algum acaso o MDB retirar a candidatura nacional de Henrique Meirelles, que até hoje não decolou nas pesquisas, tem 1% das intenções de voto, deveria fazer a mesma coisa com São Paulo. Faz sentido para o senhor? Mas o MDB não aceita interferências. O PSDB cuida da vida do PSDB, o MDB cuida da vida do MDB. Aqui em São Paulo, para ficar muito claro, eu sou pré-candidato a governador do Estado de São Paulo. No dia 7 de outubro, o meu nome e a minha foto estará na urna eletrônica como candidato a governador de São Paulo. É isso que vai acontecer. As especulações, eu não sei por que essa ansiedade toda para que eu não concorra. Parece que é um receio de uma disputa comigo. Eu não tenho receio de disputar com ninguém e não quero que ninguém tenha receio. Eu vou fazer tudo com muita ética, enfim, e vou disputar. Agora, se o eleitor me escolher, escolheu, entendeu? Então, essa tendência, essa preocupação tão grande em que eu não seja candidato a governador de São Paulo, eu sinceramente não entendo o motivo dela. Entende? Agora, uma pergunta... Tanto é que eu não forço aos outros a deixarem de ser candidatos, entende? Então, da mesma forma, ninguém vai interferir na decisão do MDB. MDB é só o MDB que vai tomar a sua própria decisão. Não há um outro partido que possa interferir se o MDB vai ter candidato a presidente da República ou não vai ter. Essa é uma decisão nossa, entendeu? Nesse momento, o pré-candidato a presidente da República do MDB é o Henrique Meirelles, é um homem sério, um homem competente. Aliás, foi, pelo menos eu só conheço ele, presidente de um banco americano. Certamente um banco americano não contrata alguém que não seja sério e competente. Teve já um papel durante os governos aí, Lula, governo Temer na área econômica, mostrou competência, sempre seriedade, tá certo? E ele é um pré-candidato ao MDB. Como será essa questão da candidatura futura? Uma decisão única e exclusiva do MDB. E do mesmo jeito, aqui é uma decisão do MDB de nós sermos candidatos a governador. Uma decisão minha pessoal também, de aceitar esse convite. Então, ninguém interfere nisso. Olá, estamos de volta com o pré-candidato a governo de São Paulo, Paulo Scaff, pelo MDB, falando de São Paulo, falando de Brasil. São Paulo e Brasil são coisas que se confundem, né? O estado mais rico da federação. Já misturando esses dois cenários, candidato, o Bolsonaro vai melhor que o Alckmin em São Paulo, né? Segundo a última pesquisa Ibope para presidente no estado, o Bolsonaro chega a 19% das intenções de voto, o Alckmin fica numericamente atrás com 15%. Por que isso acontece, na sua percepção? Na verdade, você falou bem, quer dizer, a pesquisa mostra isso. Isso mostra que o Bolsonaro... Não seria o lógico, né, que a gente tenha um ex-governador de 2 mandatos relativamente bem avaliado, mas, no entanto, fica atrás do Bolsonaro no próprio estado. Por isso que o que a gente tem acompanhado pela imprensa é realmente muita preocupação que está faltando um candidato de centro, porque o Bolsonaro, vamos dizer, merece todo o respeito, afinal de contas, ele tem quase 30 milhões de brasileiros que o colocam como favorito hoje. Tem a esquerda, hoje está o Ciro Gomes, Marina, mas ainda não está claro o candidato da esquerda, também, do PT. Né? Porque falta isso. E se nada acontecer no centro, nós vamos ter um segundo turno entre Bolsonaro e um candidato de esquerda. Pode ser o candidato do PT, pode ser um desses outros que estão aí. Você não acredita que o Alckmin ainda vai conseguir agrupar essas forças de centro, conseguir formar uma coligação importante em torno do nome dele, ou o senhor não vê essa perspectiva? Você sabe, Amanda, a política, todo dia é um novo dia, não é? Até hoje, isso não aconteceu e
não se sente que haja muita possibilidade de acontecer. Mas isso não significa que o clima da semana que vem será outro. Quer dizer, você pode ter dentro de uma semana uma situação que leve uma situação dessa mais próxima ao impossível de acontecer, ou caminhe na outra direção. Tem que se aguardar. Mas tem algum plano B? Tem alguém que possa agrupar? Tem um mês até as convenções partidárias. Nós estamos em Copa do Mundo, que vai até o dia 15 de julho, depois no final de julho tem as convenções partidárias, até final de julho, início de agosto. Nesse período, até final de julho, início de agosto, essa coisa tem que ser resolvida. Então tem tempo, daqui até lá, eu diria assim que no cenário nacional muita coisa pode acontecer e também pode chegar daqui um mês e estar um cenário parecido com o de hoje. Quem é que pode prever? Eu não tenho realmente palpites assim para poder chegar aqui e falar, olha, meu palpite vai acontecer isso, aquilo. O que eu sinto é que, se nada acontecer, se ficar da forma que está hoje, ou se vários candidatos saírem, candidatos de centro, candidaturas individuais, individuais e tal, as chances totais são de o Bolsonaro disputar o segundo turno com um candidato do PT ou de esquerda de qualquer outro partido. E então, aí que a sua campanha entra em jogo também em São Paulo, né? Porque a candidatura do Dória é forte, a de Alckmin aparentemente não, né, como a gente acabou de dizer, e o presidente do PSL em São Paulo, Major Olímpio, é seu colega, vocês têm tido algumas conversas, inclusive sobre a possibilidade de apoiar Bolsonaro, que é a candidatura que lidera no estado de São Paulo. Existe essa possibilidade de o senhor apoiar o nome de Bolsonaro caso Henrique Meirelles não participe da disputa presidencial? Essa história aconteceu o seguinte, numa entrevista numa rádio importante de São Paulo, o Bolsonaro fez uma referência elogiosa à minha candidatura. E ele comentou por aí que Paulo Scaff é uma pessoa séria, que é realizador e que ele tem simpatia pela minha candidatura. Bom, isso tiveram alguns comentários. Major Olímpio, como você falou, em 2014, ele estava no PDT, que era coligado comigo, quando eu fui candidato a governador em 2014. E essa coisa foi comentada e rolou conversas nesse sentido. O que eu me manifestei, eu repito aqui. Em primeiro lugar, o respeito que eu tenho ao candidato Bolsonaro, ao pré-candidato Bolsonaro, porque eu respeito as 30 milhões de pessoas que hoje o colocam como favorito nas pesquisas, ou quase 30 milhões de pessoas. E, em segundo lugar, eu não posso manifestar nenhuma simpatia, e nem tenho nenhuma simpatia a nenhum outro candidato que não seja o Henrique Meirelles, que é o candidato ou pré-candidato do MDB do meu partido. Então o senhor está dizendo aqui que não tem simpatia pela candidatura do Bolsonaro? Não, não falei isso. Eu falei que eu só tenho simpatia nesse momento ao pré-candidato a presidente da República do meu partido, que se chama Henrique Meirelles. Eu não teria nem coerência de eu ter simpatia a outras candidaturas, tendo o meu partido um candidato e um candidato bom, pessoa séria e competente. O senhor diz que respeita a candidatura do Bolsonaro e os 30 milhões de eleitores que dizem que vão votar nele, mas ele é um candidato bastante polêmico, né? Por exemplo, ele, defendeu ideias como esterilização de pobres para combater a miséria, foi denunciado nesse ano por crime de racismo pela Procuradoria-Geral da República, é réu por apologia ao estupro, defende que todo cidadão tem arma em casa para se defender, votou contra o cadastro positivo, diz que votaria contra a reforma da Previdência. O senhor compactua com essas ideias? O que o senhor acha dessas ideias que ele defende? Não, é natural que eu não compactuo com essas ideias. Quem me conhece, você e as pessoas conhecem parte da minha história, e a história política, inclusive. Mas eu repito que eu vou falar. Independente do jeito do jeito que ele tenha, ele tem quase 30 milhões de brasileiros que o colocam como favorito e merece respeito. Então, nós temos que respeitar a opinião dos outros. Se tem quase 30 milhões de brasileiros que, apesar disso ou daquilo, o colocam como um favorito, o mínimo que você tem que ter é respeito por essas 30 milhões de pessoas. Você não pode desrespeitar o gosto. Uma democracia é assim. Não tem aquele que tem razão. Tá? Nós estávamos discutindo agora há pouco que questão de acordos, coligações, que muitos políticos continuam fazendo essas coisas e que eu radicalmente sou contra tudo isso. É a minha posição, o outro faz outro jeito. Em última análise,
O grande julgamento vem na eleição. Aquele que for eleito foi aquele que o povo julgou. Então, numa democracia, o que nós temos que deixar é os julgamentos para o eleitor. Não adianta ficarmos um julgando os outros, entendeu? Agora, por falar nesse julgamento do eleitor, o governo Temer é o mais impopular da história desde a redemocratização. A última pesquisa da Datafolha mostrou uma rejeição da ordem de 82%. Carregar esse governo na sua candidatura, ou representar esse partido, o MDB, é um ônus para a sua candidatura? Você sabe que a imagem dos partidos políticos realmente são muito ruins, né? A imagem do PSDB é muito ruim, a imagem do PT é muito ruim, a imagem do PP é muito ruim, a imagem do MDB é muito ruim. E eu não acredito que o eleitor de São Paulo vá votar em partidos, principalmente numa majoritária de governador de São Paulo. Eu creio que o eleitor vai votar, quem tiver simpatia, confiança no Paulo Scaff, vai votar no Paulo Scaff para governador, até porque quem será o governador, se eu for eleito, serei eu e ninguém mais. Então, na realidade, essa questão partidária, para quem estiver fazendo análise de partido, normalmente é aquele que aparece na pesquisa como branco, nulo, porque todos os partidos estão num péssimo momento. A política brasileira, os políticos brasileiros estão com imagem péssima. Mas aí não resolve. O que nós precisamos é renascer no próximo ano com novas esperanças. Temos eleições gerais, o importante é as pessoas analisarem, vamos dizer, com serenidade as pessoas. Essa eleição, mais do que qualquer uma outra, eu creio que o eleitor vai observar as pessoas e não os partidos políticos. Então, não tenho nenhuma preocupação com isso, porque realmente eu sei, vamos dizer, os meus princípios, a minha seriedade, todos aqueles, se você perguntar para 1000 pessoas que convivem comigo, conviveram ao longo desses anos todos e viram, vamos dizer, o meu trabalho, seja no SESI, no SENAI, no SEBRAE, na Fiesp, nas minhas empresas, na minha vida pessoal, na minha família, sabe da minha seriedade, sabe da minha forma de conduzir as coisas, sabe da firmeza, da coragem, do trabalho, do volume, vamos dizer, eu gosto de trabalhar, enfim, e gosto, tenho espírito público e tal, isso que vai importar. O eleitor vai escolher a pessoa que ele tiver confiança e não o partido político, aquele que, eu repito, aquele que for votar em partido não vota em nenhum, porque todos os partidos estão num péssimo momento. Olá, estamos de volta na nossa entrevista com o pré-candidato a governo de São Paulo, Paulo Scaff. Candidato, uma pergunta sobre economia, porque o senhor lida muito com esse setor também. O governo e o mercado projetavam um crescimento de 3%, praticamente 3% no início desse ano. Agora, o boletim Focus, a pesquisa com os entes do mercado, já projetam, reduziram isso pela metade, já projetam um crescimento de 1,5%. Hoje saiu o relatório de inflação do Banco Central, projeta um crescimento de 1,6%. O que deu errado? Olha, nós saímos, depois de 2 anos, 2015 e 2016, com crescimentos negativos acima de 3%. A situação ficou caótica, uma grande e forte crise econômica, somada a uma crise política. Quando foi em 2017, houve uma recuperação. O país deixou de crescer negativo 3% e cresceu 1,1% positivo. É pouquíssimo, mas é muito melhor do que o que estava acontecendo. E a previsão, como você falou, para esse ano, estava uma previsão entre 2,5% e 3%. Eu diria que 2 fatores que estão atrapalhando de uma forma mais significativa. Foi essa greve dos caminhoneiros, deu uma brecada em tudo. As coisas estavam, de repente... Literalmente freou a recuperação. Já vinha meio sem força. A retomada do crescimento não estava com energia total. Robusta, não estava robusta. E aí, quando veio essa parada toda, então perdeu o embalo, vamos dizer assim. E a outra exatamente essas dúvidas em relação à eleição, quem serão os candidatos definitivamente, quem pode ganhar, esquerda, direita, centro e tal. Isso tudo faz com que todo mundo fique um pouco com as barbas de molho, vamos dizer assim, fique na observação. Então, eu diria que esses 2 fatores são os principais de terem dado uma travada num crescimento que não vinha robusto, mas pelo menos positivo, né? E eu creio que esse ano vai acabar dessa forma mesmo. Mais ou menos 1,5% é a sua projeção. De 1,5% a 2%. Quer dizer, aquilo que era 2,5% a 3% é uma queda aí de pelo menos 1% da expectativa, que já não era altíssima, né? Mas se crescesse 3%, seria razoável como uma
início de retomada para ir se firmando nos próximos anos. Muitos analistas falam que a pá de cal no governo Temer aconteceu com as denúncias, as delações do Joesley Batista, que vieram a público em maio do ano passado. Além disso, ministros importantes do governo Temer são réus na Lava Jato, o próprio presidente é investigado naquele inquérito sobre o decreto de portos. O senhor e a Fiesp foram defensores firmes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O governo Temer, eticamente, eu não me refiro à economia, é melhor que o governo do PT? Olha, a Fiesp não se mete na questão política. Então, quando a Fiesp tomou uma postura por determinação unânime da sua diretoria, no sentido de enxergar que a economia estava caminhando para um abismo. Nós estávamos já com 14 milhões de desempregados e podíamos chegar a 22 milhões de desempregados, 24 milhões de desempregados, poderia ser um caos muito maior. As empresas, nós tínhamos 100 mil lojas fechadas no país todo, tínhamos milhares de empresas industriais fechando, enfim, inadimplência crescendo, a inflação subindo, os juros subindo, havia um caos total e nós entendemos na época, discutimos isso, que não adiantava medidas econômicas, porque havia necessidade de haver uma mudança política. Com a presidente Dilma não iria caminhar bem a coisa. Foi aí que nós tomamos uma decisão e com toda a transparência, pensando no país, não foi pensando no então vice-presidente da República, Michel Temer, ou pensando em partido político, que a Fiesp é isenta de tudo isso. Foi pensando no país, que era a medida correta. Apesar do Temer ser do mesmo partido que o senhor, né? Então... A medida correta, mas essa não é uma decisão pessoal. Isso foi, como eu disse no início, uma decisão unânime de uma diretoria inteira. A Fiesp é partidária e apolítica. Então, dentro da Fiesp não tem nada de assuntos de efeitos políticos. E isso foi mostrado inúmeras vezes. Mas as pessoas foram às ruas pedindo um basta à corrupção, nesse sentido, por haver questionamentos éticos também ao governo Temer? Quer dizer, isso não interfere, não piora muito a popularidade? Lamentavelmente, nossa agenda não mudou. A agenda que eu gostaria para o país seria uma agenda de crescimento econômico, uma agenda de geração de empregos, uma agenda de inovação, de melhoria nos serviços públicos, enfim. A agenda continuou uma agenda muito em cima de escândalos, de notícias negativas. Nós estamos discutindo crise, seja crise econômica, crise política, ética, já há muitos anos. É hora, e o que eu espero é que, a partir dessas eleições, a partir do próximo ano, se comece a escrever uma nova história no Brasil. O Brasil não pode continuar na mesma tecla, só falando de um assunto. Até porque hoje não são 14 milhões, mas são 13 milhões de desempregados, eles precisam ter emprego, eles precisam ter trabalho. Esses 2, 3 milhões de jovens que entram no mercado de trabalho todos os anos querem montar os seus próprios negócios, querem ter sucesso na vida. Nós precisamos fazer o Brasil voltar a uma agenda positiva, uma agenda de crescimento, uma agenda de geração de riquezas, uma agenda de oportunidade às pessoas. Nós não podemos ficar curtindo só notícia ruim por mais tempo. Então, o que eu espero que, encerrando esse ano, com novas eleições, com uma nova história a partir do ano que vem, que as notícias mudam e que a gente mudem e que a gente começa a ter, vamos dizer, uma visão de país. O Brasil é um país que ocupa metade da América do Sul, de 200 milhões de habitantes. Ele não pode continuar sem, vamos dizer, crescimento, sem emprego, sem empreendedorismo, com as empresas fracas, com setores, melhora um pouquinho a economia, volta a cair. Não merece. Confundindo isso. Política com polícia, né? A gente tem que virar essa página. Tem que parar política e polícia. Tem que separar definitivamente. Como eu disse no início da nossa entrevista. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor, que certamente surgirá durante a campanha. O senhor já respondeu outras vezes, mas é importante fazer esse registro. O senhor é investigado por ter recebido 2,5 milhões de reais para sua campanha de Marcelo Odebrecht, a pedido do Benjamin Steinbrück, que era então presidente da CSN e o seu vice na Fiesp. Há também um outro episódio, aquele que ficou mais famoso, do jantar no Palácio do Jaburu, residência do presidente Temer, em que o Marcelo Odebrecht narra um pedido de repasse para a campanha de 10 milhões de reais, sendo que 6 iriam para a sua campanha em 2014 ao governo de São Paulo. Como o senhor responde a essas acusações? Como você bem falou, reiteradamente eu já respondi. Isso é uma mentira, não houve.
Esse jantar do Jaburu, eu nunca soube dele. Não fui convidado, não estava no jantar, nunca soube dele. Sou pela imprensa, depois que toda a sociedade soube dessas notícias, tá certo? E não tenho nada a ver com isso. Todas as declarações, todas as doações que eu recebi em 2014 foram declaradas, aprovadas minhas contas, e é isso. E ninguém nunca declarou que eu teria recebido, pago qualquer coisa. É sempre essa história. É um jantar que fulano pediu, que pagou ciclano, nada a ver diretamente com a minha campanha. Então, eu não posso dizer outra coisa que nada disso é verdadeiro e eu não tenho nada a ver com isso. É, porque depois o marqueteiro Duda Mendonça, que também fez a sua campanha, afirmou num acordo de delação premiada com a Polícia Federal que teria recebido, né, ele confirmou essa informação do Marcelo Odebrecht, mas disse que a campanha recebeu mais do que esses 6, teria recebido pelo menos 10 milhões, 6 milhões para ele, para o bolso marqueteiro, mais 4 milhões para uma outra produtora, Ilha Produções. O senhor falou com Duda Mendonça, houve isso, o senhor o interpelou a respeito disso? Nada disso é verdadeiro. E o Duda Mendonça e o Marcelo Odebrecht, eles são amigos da Bahia, se conhecem há muito tempo, e o Duda Mendonça fez entre 2010 e 2014 talvez umas 20 campanhas políticas. O que tem de relação e de assuntos entre o Marcelo Odebrecht e o Duda Mendonça, só eles que sabem. Eu não tenho nada a ver com isso e não tenho conhecimento de nada disso. Vamos para o nosso pinga-fogo, candidato, já estamos no finalzinho do nosso tempo. Lava Jato. Uma marca que ficou, vamos dizer, sinônimo de busca de moralização do país e respeito à coisa pública. Ciro Gomes. Tem altos e baixos. Marina. Uma boa pessoa, mas não mostra robustez para cargos que pretende. Bolsonaro. Merece respeito pelas 30 milhões de brasileiros que, nesse momento, o colocam como um favorito. Alckmin. Não empolga. Márcio França. Procura caminhos como governador. João Dória. Procura se encontrar na política. Lula. Decepcionou. E Temer. Está procurando cumprir um papel num momento muito difícil da política brasileira e do país. Candidato, muito obrigada por essa 1 hora de entrevista. Foi ótimo conversar com o senhor. Foi ótimo conversar com você também. Muito obrigado a você também. Mais uma vez, sempre convidado a voltar. Obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra na segunda que vem. Boa semana, ótima noite. Até lá. Tchau, tchau.